Olá, tudo bem? Eu sou a Marcelarios e hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre o capítulo 4 do livro de Marcos, mais um dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele deixou, mais um evangelho que conta toda a trajetória do seu ministério aqui na Terra, o maior seminário que qualquer pessoa poderia fazer. Ele foi curtinho, ele demorou 3 anos, mas foi muito intenso e deixou para mim e para você, minha amada, tantos direcionamentos, tantas coisas para a nossa vida, que não tem como nós não nos rendemos aos pés desse Senhor e Salvador que o nosso querido Pai Deus nos deixou. E aqui no capítulo 4, Jesus continua fazendo o que ele sempre fez. Ele continua ensinando, ele continua pregando, ele continua curando, ele continua libertando. Por quê? Porque esses foram as ações fundamentais da caminhada de Cristo, Foi isso que Cristo fez em todo o período em que ele esteve aqui na Terra. E para nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero orar com você. Eu quero que Deus nos dê a revelação da sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, nos rendemos aos teus pés, ó Pai. Senhor, lança a luz à nossa mente sobre o que a tua palavra quer revelar a nós, ó Deus. Senhor, eu não sei a circunstância que cada uma das minhas irmãs que estão me assistindo está passando, ó Deus, mas o Senhor sabe. Que cada uma, Pai, dessas palavras que estão sendo meditadas, ó Deus, venha como flecha, Pai, ao coração das nossas irmãs, ó Deus. E que possa levar revelação, Senhor. Que possa levar resposta, Deus, para aquilo que elas estão pedindo, tão aflitas a Ti, Senhor. Então, Pai, que a Tua palavra, Senhor, flua de uma forma tão natural, Pai, que derrame sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, Deus, todo o poder e toda a sabedoria, Deus, para que possamos, através disso, caminhar aqui, Pai, esperando a volta, ó Deus, do nosso Senhor e o nosso Salvador, ó Pai. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por este momento. Te agradecemos pela nossa vida, pelas nossas famílias, Deus. Obrigada, Senhor, por nos amar acima de qualquer coisa. Obrigada, Senhor. Essa oração te faço em nome santo de Jesus. Amém. Amadas, no capítulo 4 do livro de Marcos, do primeiro versículo até o versículo 33, Jesus fala em parábolas. O que era? Ele falar em parábolas? Era uma forma mais fácil que ele tinha de ensinar ao pessoal, às pessoas que o seguiam, do jeito do cotidiano. Então as parábolas, elas vinham com histórias, vamos colocar assim, mas eram tudo voltado com aquilo que eles conheciam, coisas do cotidiano deles, que eles manuseavam. Aqui a gente vai falar a semelhança do reino de Deus a uma semente. Então era algo que eles sabiam, conseguiam captar a mensagem porque eles trabalhavam diariamente. Então, do capítulo 1 ao 33, Jesus ele fala sobre quatro parábolas e todas elas voltadas ao quê? As sementes. Ele está fazendo uma comparação. O reino de Deus é uma semente. E essas parábolas, elas trazem pra gente hoje sentidos e direções muito importantes para nós caminharmos. Só que Jesus dizia assim, para eles eu falo como em parábolas, mas para vocês, que quer dizer os discípulos, ele ensinava mais sobre aquilo que ia acontecer. Jesus falava sobre os fins dos tempos, Jesus falava sobre sua morte, sobre a sua ressurreição. E nem sempre os discípulos também entendiam muito, mas com eles que seguiam a Cristo, Cristo era um pouco mais enfático. Olha no versículo 33. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber, mas lhes diziam nada sem usar não lhes diziam nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, eles explicava tudo. Jesus ele lançava as parábolas e depois a sós com os discípulos ele explicava o que ele queria dizer. E o capítulo ele começa com a primeira parábola sendo a do semeador.
né? Ele começa assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo estava na beira da praia. Ele lhe ensinava com muitas parábolas, dizendo-lhes em seus ensinos: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançavam a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu uma boa colheita, a 30, 60 e até 100. Jesus estava contando a parábola do semeador. Só que aí ele acrescentou: no versículo 9, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Quando ele ficou sozinho com os discípulos perguntou para ele, fizeram algumas perguntas referentes à parábola. E aí lá no versículo 10, no versículo 11 Jesus diz aos seus discípulos: eles lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora é tudo dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendem, de outro modo, poderiam se converter-se e perdoado. Ele quis dizer: a vocês eu dou um ensino mais profundo. A eles eu falo por parábolas, porque senão eles não vão entender. E aí, do versículo 13 ao versículo 20, Jesus explica essa parábola aos discípulos. A própria parábola aqui, ela já é autoexplicativa. Ele mostra o que ele quis dizer, quem são os terrenos e quem que é as sementes. O foco aqui não é a semente, porque a semente é a palavra de Deus, né? No entanto, que quando ele vai descrevendo a semente, ele fala: um semeador saiu a semear, mas ele não diz as sementes. As sementes caiu em solos, não, ele fala quando a semente caiu, ele diz no singular, quer dizer, a semente é uma. Só que os frutos daquela semente é que são vários. Então, a semente é a palavra de Deus, ela é única. Só que o foco aqui não é a semente, é o solo. Ou seja, o nosso coração. Como está o nosso coração quando nós recebemos a palavra do Senhor? E aí ele vai explicando. Por exemplo, o primeiro solo, que foi aquele que o semeador saiu para semear, a semente ela caiu ao redor, né? E aí ele vai explicando que Satanás veio e tirou aquela semente. São aquelas pessoas que até escutam a palavra do Senhor, mas o coração dela está tão duro, está tão fechado, que a palavra do Senhor não tem morada ali. O segundo solo foi o pedregoso, aquele que ela caiu, mas como ele não tinha terra, ela até brotou, mas ela não teve raiz. É aquelas pessoas que escutam a palavra do Senhor, ela chega até brota, sabe? Ela até faz um acalento em nosso coração. Mas o nosso solo ainda está muito contaminado com as coisas do mundo. Nossos olhos estão muito voltados para o mundo. Então aquela palavra, na primeira circunstância, ela não, né? Ela voa, ela vai embora. E o terceiro solo, ele diz que é entre os espinhos. E os espinhos crescem e sufocam a terra. Ou seja, né? Eles crescem e sufocam os frutos. Ou seja, nós estamos com os olhos tão voltados para a circunstância que a gente está vivendo, que quando a gente recebe do Senhor a sua palavra, a gente não consegue olhar e ver ela na profundidade que ela tem e no poder que ela tem de nos tirar daquele nosso problema, né? Daquela circunstância ruim. Que o nome do Senhor é acima de todas as coisas. E aí ele diz sobre o quarto solo, que é a terra boa, que é aquela preparação, que é aquele cristão, que é aquela pessoa que caminha com Cristo. Mas não está dizendo aqui que está livre de problemas, de questões, mas o seu coração está voltado para o espiritual, o seu coração está voltado para Cristo, para o reino de Deus. Então, por mais circunstâncias que possa viver, pela fé, vê que tudo é passageiro. Nosso Senhor Jesus, Ele reina.
Nosso Senhor Jesus, ele já venceu todas as coisas e nele nós possamos vencer também. Então é aquele solo que se prepara com alegria para ir a um culto, receber a palavra do Senhor. E lá, chegando lá, o adore em espírito e a verdade. Chegando lá, deixa todas as suas distrações para fora. E eu vim receber. É assim que nós precisamos. Quando nós vamos receber a palavra do Senhor, nós precisamos alimentar o nosso solo para que aquela semente, quando é implantada dentro de nós, ela venha germinar e dar bons frutos. E esses frutos, eles se multipliquem. Olha no final dessa parábola que coisa linda, quando diz, lá no versículo 8, diz assim: outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e a 100 por um. Outra, singular, a palavra. Ela caiu em boa terra, que é o meu e o seu coração. E aí ela germinou, ou seja, nós demos frutos a outras pessoas, que foi germinadas em outras pessoas. O reino de Deus, ele não é para nós. Nós recebemos do Senhor e germinamos na vida de outras pessoas. Amém? Em seguida ele fala sobre a candeia. Ele diz assim, versículo 21, ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouçam. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é muito rica. A semente do Senhor, ele é algo para reluzir, para esplandecer. Então não tem como você receber aquela palavra e você deixar ela escondida. Porque primeiramente ela é implantada no solo, que é o nosso coração. E a partir dali ela vai lançar luz. E quando ela lança luz, tudo que às vezes está escondido dentro do nosso coração, fazendo com que a gente não avance no reino, fazendo com que a gente não avance na vida, aquilo ela traz luz e a gente vê que onde nós precisamos trabalhar, onde nós precisamos pedir misericórdia para o Senhor. Então, quando o reino de Deus entra, quando a semente do Senhor entra em nosso coração, ela vem para trazer luz. E aí haver a transformação que nós precisamos para todos os momentos. Em seguida ele fala sobre a parábola da semente, que ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz grãos. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem com a foice vem e corta para a colheita. Ou seja, quando a semente de Deus, o reino do Senhor, ele encontra um solo fértil no nosso coração, ele passa a lançar luz àquilo que eu preciso transformar. Eu vou transformando. Ela automaticamente já começa a germinar. Então eu já começo a fazer a obra do Senhor na vida de outras pessoas. Às vezes nem é levando a Bíblia, não sei o que. Às vezes é só tratando as pessoas com amor e ela vai germinando e vai crescendo ao nosso redor. E aí ele fala também sobre a parábola do grão de mostarda. Ele diz que o reino de Deus, ao ser plantado, na parábola do grão de mostarda, ele diz assim, no versículo 30, novamente ele diz: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce, se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ou seja, vamos voltar lá para a semente, a primeira parábola. A semente plantada no nosso coração. Nós somos um solo fértil. Essa semente vem, ela traz luz, ela traz transformação para o nosso coração. Essa semente, ela por si só, ela já vai germinar, ela já vai crescer, né? E ela já vai dar frutos. E aqui, os frutos vão ser tão grandes que vai abrigar coisas, abrigar pessoas em lugares que nós nem imaginamos que vamos alcançar. É isso que o Senhor quer para mim e para você. O amor que transborda sobre a sua vida, na sua vida ele vai transbordar sobre a vida dos outros. E esse amor vai chegar a pessoas que às vezes você nem vai conhecer. Mas o Deus que pulsa dentro do teu coração, ele vai fazer você chegar a lugares tão altos
que a tua mente e a tua circunstância agora fala, não, não vai. Mas o Senhor tem o poder de ir. Amém? Dos versículos 35 ao 41, Jesus, ele e os seus discípulos, eles passaram, Jesus chegou neles e falou assim, olha, vamos para o outro lado, vamos passar a noite lá no outro lado. E aí Jesus deixou a multidão, que ele estava, ali ensinando por parábolas, Jesus deixou essa multidão e ele foi para o outro lado. E quando eles estavam indo, Jesus, um pouco cansado, foi dormir e veio uma tempestade. E essa tempestade, os discípulos ficaram com muito medo da tempestade. E lá no versículo 37 diz assim, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que estes iam enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram ele e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma. E o vento se aquietou e se fez bonança. Quantas vezes em nossa vida nós estamos no meio de tanta tribulação, circunstâncias ruins, que a gente se vê sozinho. Mas Jesus está conosco no barco. Assim como Ele acalmou aquela tempestade, Ele acalma a minha e a sua tempestade. Então, só vá aos pés do Mestre, que o Mestre de tudo vai fazer. Ele vai acalmar qualquer tempestade. Ele vai estar contigo em todos os momentos. Então, entregue a sua vida ao Senhor. Olhe para a cruz, aonde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem de Deus. A cruz, ela tem um significado lindo e maravilhoso para nós. É de lá que vem a nossa salvação e a nossa redenção. Só que o nosso Senhor vive e Ele reina. E o Espírito dele habita dentro de nós. Então, quando a circunstância quer te tirar a tua paz, corra aos pés do Mestre. Ele vai vir ao teu encontro. E que essa semente, que é o reino de Deus na terra, venha em teu coração, encontre um solo tão fértil que ela vai produzir de uma forma maravilhosa. Amém? Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus esteja contigo. Que Ele seja quem guia teus passos de dia e de noite, em todos os momentos. E Ele vai fazer em você, vai mandar você para grandes lugares e grandes nações para falar a palavra dele. Se ele já te chamou, só obedeça e deixe o Senhor te usar. Amém? Um grande beijo. Fica com Deus. Até o próximo.